Alô, Camusinense, meu nome é Lucas Severiano e essa é mais uma entrevista aqui do programa Pode dar Sorte. Estou hoje aqui num monumento histórico aqui de Camusim, num prédio que você aqui que mora aqui nos coqueiros, sempre vem pela estação, já deve ter visto. É a maior casa desse bairro e todo mundo já viu, rapaz, como é que é e tal. E trouxe o Santiago hoje, ele que é o presidente da Academia de Letras de Camusim, para explicar a história desse prédio histórico. Fala pra gente, Santiago, qual a história desse monumento? Bem, Lucas, inicialmente é um prazer estar aqui no seu programa, né? Queria saudar aí a todos os telespectadores. E assim, o prédio, esse prédio rosa que todo mundo passa na frente, mas ninguém sabe o que é que funciona, né? Tem algumas pessoas que inclusive pensam até que é mal assombrado. Na realidade, essa casa, ela pertenceu a uma figura ilustre aqui de Camusim, que foi o engenheiro Privat, né? É uma figura que foi muito importante, continua sendo importante para a nossa cultura. O engenheiro Privat, como o próprio nome já diz, ele foi o engenheiro responsável pela projeção, execução das obras da Igreja Matriz aqui de Camusim, da Prefeitura e da própria estação ferroviária. Todo o complexo ferroviário ele foi pensado e construído a partir dos projetos do engenheiro Privat. Então, se você reparar, né, essa casa rosa, ela fica num local estratégico onde ele conseguia ver todo o caminho que o trem percorria. Essa rua que passa aqui por trás do prédio da Academia de Letras, né? Esse caminho alternativo aqui dos coqueiros, ele é exatamente o caminho que o trem percorria quando ele entrava e saía de Camusim. Então a rodovia ficava aqui nessa ruazinha aqui, né? Isso. E a estação de Camusim, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que ela é uma das maiores estações que nós temos, né? Porque a última parada do trem era em Camusim. Então era exatamente aqui que iam ser feitos os reparos, o abastecimento, né? Onde iam ser colocados os produtos, né? O peixe, que a pesca de camusim naquela época era muito forte, o pó da carnaúba, mandioca, enfim, todos os produtos que eram produzidos na região, eles eram exportados por meio do trem, né? Então, o engenheiro Privat, ele tem assim uma importância enorme aqui para a nossa cidade, né? Inclusive tem um distrito de Granja que o nome é Privat em homenagem a ele, né? E tanto que os restos mortais do engenheiro Privat, eles se encontram na igreja matriz, né? Em uma das paredes lá, se eu não me engano, tem os restos mortais do engenheiro Privat. Então essa casa, ela é um dos poucos patrimônios históricos de Camusim que ainda resistem, né? A gente observa que existe uma cultura da demolição, uma cultura da modernização, que não é só em Camusim, é no mundo inteiro, né? E nós, aqui da Academia de Letras, a gente luta bastante para preservar esse prédio, né? Porque, como você falou, Lucas, aqui é história viva. Todas as pessoas que um dia entram nesse prédio, eles sentem uma energia diferente, né? Porque aqui existe muita história, existe muita cultura e a memória de Camusim, com certeza, ela passa pela história dessa casa. Quando eu entrei aqui, foi a primeira coisa que eu perguntei, né? Coloquei meu pé aqui, foi o piso realmente restaurado, porque, gente, o piso é de madeira, vocês estão ouvindo, peraí. De madeira. Hoje em dia a gente não encontra facilmente, né? Assim, mas imagina que naquele tempo o piso era assim e tudo. E aqui é muito lindo, tem varandinha, tem tudo. Com certeza você já passou por aqui, já teve a curiosidade de saber como é e tudo. E hoje a gente vai estar mostrando aí na íntegra pra você. A segunda pergunta que eu queria te fazer era: aqui funciona a Academia de Letras de Camusim, mas o que é a Academia de Letras em si? Pronto. Na realidade, a Academia de Letras, né, ela é uma espécie de associação cultural
sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover a cultura e a arte de Camusim, né? Então, pessoas que se interessam pelas ciências, pelas artes e pelas letras se juntam, né? Nós temos uma reunião mensal e, através dessa união, a gente promove reuniões, a gente promove saraus, a gente promove concursos literários, sem falar, né, que há algum tempo atrás, alguns membros, eles chegaram a lançar um jornal, né, que foi durante muito tempo tocado por um grande poeta de Camusim chamado Raimundo Bento Sotero, né, que era o jornal literário. E também nós tivemos uma revista chamada Revista A Centelha, né? Então, na realidade, a Academia de Letras ela surge a partir de um movimento que teve aqui em Camusim chamado Grêmio Literário Professor Ivan Pereira de Carvalho, que era formado pelo Sotero, pela Ana Maria Veras, né, por escritores de maneira geral aqui de Camusim. Então, com o passar do tempo, apareceu aqui em Camusim um sujeito vindo lá do Rio de Janeiro, chamado Roberto Pires. Quando Roberto Pires chegou a Camusim, ele teve a ideia de fazer uma academia de letras. Só que os membros do Grêmio Literário, eles não foram muito a favor dessa ideia. Então houve meio que uma ruptura. Houve alguns escritores, alguns artistas que foram para a academia e teve alguns que ficaram no Grêmio Literário. Inclusive o Sotero foi um deles, né, que demorou bastante tempo para entrar na academia. Agora você percebe que a cultura, a literatura são coisas tão desvalorizadas pela massa, né, que eu lembro muito bem do Sotero contando uma vez que esse jornalzinho que eles faziam, que tinha poesia, crônicas, ele era distribuído para as pessoas, né? E uma vez ele chegou para comprar peixe lá no mercado e o cara entregou para ele o peixe enrolado nesse jornal, né? Que era um jornal que trazia histórias, poesias de camucinenses para os camucinenses. Então, o Roberto Pires, ele foi o responsável, né? Ele foi o membro fundador da Academia de Letras, né? No dia 31 de maio de 2001. Então, a Academia de Letras ela já tem 21 anos e ela passou por algumas transformações, né? Inicialmente, o nome dela era só Academia Camucinense de Letras. Aí houve uma ampliação, se tornou Academia de Artes e Letras. Aí viram que ainda não estava sendo suficiente, ampliaram para a Academia Camucinense de Ciências, Artes e Letras, né? Isso, e hoje a gente tem a sigla ACAL, como a gente é conhecido, né? Então, nosso principal objetivo é promover ações que visem aproximar as pessoas de Camusim, de todas as idades, né, um pouco mais da cultura, né, da literatura, da arte camucinense.